Já tá gravando. Então, a gente fala hoje da uma aplicação bem simples que eu tenho de processamento biológico de sinais. Eu já falei para vocês, inclusive, sobre ela. Vou trocar esses óculos aqui. E a gente vai fazer um pouquinho agora. Eu uso o Jupyter, viu, gente? Porque para professor, o Jupyter é melhor do que o PyCharm que vocês usam. Porque é mais fácil de explicar as coisas, dá para colocar texto. E até melhor que o Spider também. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com todo mundo. Cadê, gente? Mas é que não aparece aqui. Por que não aparece? Tô procurando aqui a tela. Tá aqui, achei. Ufa, que susto. Eu dei um susto agora. Tá conseguindo ver? Remoção de estruturas indesejadas, estão vendo? Sim. Ótimo. Sim. Porque eu apanhei tanto no JIT naquele dia que eu existi. Tô igual o Cruzeiro perdendo pro Sampaio Correia quando uso o JIT. Enfim. A gente já falou isso aqui na hora do processamento digital de imagens, né? Mas como isso aqui é aplicação, então é bem interessante. Essas aplicações que eu estou mostrando para vocês aqui, elas já existem já na maioria dos mamógrafos digitais. Só que são filtros proprietários, né? Esses aqui são só os básicos, né, que se usa, né? Então as empresas que fazem, a Samsung faz, a General Electric faz, tem uma que também, acho que é a BASF também, não sei. Eles têm uma equipe de engenheiros que faz esses filtros já proprietários para cada máquina deles, né? Então aqui é só um exemplo que eu estou dando para vocês de como é que a coisa pode funcionar aqui para a gente, né? Então é um exemplo que eu tenho, essa aplicação aqui, né? Remover estruturas indesejadas automaticamente e identificar algumas lesões em mamas densas. A gente vai falar sobre o que é mama densa. Então aqui, por exemplo, eu tenho um raio-x, olha só, que ele foi mal tirado, olha, tem uma falha bem aqui, por algum motivo aconteceu essa falha. Às vezes tem só um tracinho pequeno, né? Mas às vezes é um negócio grande assim. Provavelmente, né? Eu acho que esse raio-x aqui ele era analógico e alguém tentou fazer dar uma escaneada nele. E para ficar quadrado, né? Eu acho que eles colocaram esse lado preto, eu acho que aqui ele falhou, né? Então tem essa falhazinha. E aqui tem a etiqueta, né? Quem já quebrou a perna, torceu a perna, deve se lembrar que quando a gente faz um raio-x, eles botam aqui nossa inicial, geralmente, e alguma identificação para dizer que é tua. Mas se você for tentar fazer uma classificação automática desse raio-x aqui, isso aqui vai dar problema, né? Isso aqui vai clusterizar, vai dizer que é alguma coisa, e pode atrapalhar todo o esquema que você está fazendo de diagnóstico, sei lá de quê. Então a gente pode fazer um pré-processamento, né? A gente pode pegar e tentar retirar essas estruturas, lógico que nunca vai ser 100%, vamos entender isso, né? Mas a gente pode usar técnicas simples, né? Que a gente já até viu, inclusive, para tentar remover essas benditas estruturas aqui. Usando o que a gente vai usar, na verdade, são técnicas de processamento de imagens simples, né? Com morfologia matemática, a gente viu lá no processamento de imagem, a gente trabalhava com erosão, dilatação, né? Também vamos usar threshold, né? Ou seja, coisas simples que a gente já utilizou, né? Então, para fazer isso aqui, né? Existe uma sequenciazinha básica, né? Você primeiro faz uma máscara, né? Tudo preto aqui e o elemento que a região de interesse aqui vai ficar branquinho, né? Aí você trabalha para isso aqui ficar tudo preto, depois você vai só somar a homografia de novo. Vamos entender como é que isso aqui funciona. É muito simples, olha só. Primeiro tem que fazer a máscara, que é o background, né? Então eu vou usar uma função threshold. Eu sei lá para essa minha imagem que isso aqui é mais próximo do zero, certo? E essa parte aqui é mais próxima do 255, né, que é o branco, né? Então eu vou fazer um threshold, eu vou dizer assim, olha, eu quero que todos os pixels acima de 15
você chama de branco, né? 1, a gente vai chamar o branco de 1, e todos abaixo de 15 eu vou chamar de 0, né? Então, basicamente é isso aqui, né? 1 se o f de xy for maior ou igual a t, t é o threshold, né? E 0 se f de xy for menor que t. Né? E no caso eu escolhi aqui o valor de t 15, né? Então, para começar, né, a gente usa importação de biblioteca, que já está importado já faz tempo. Deixa eu ver se já está mesmo. Tá. Eu não sei voltar. Eu já fiz aqui, gerei, mas eu não sei voltar para mostrar como faria. E eu não quero fazer isso de novo. Né? Então, a gente começa gerando a máscara, já está pronta aqui, mas eu vou rodar para todo mundo ver. Né? Então, aqui eu vou... eu estou usando aqui o PyPlot, gente, para ficar tudo num documento só, para não ter que abrir outra imagem e ficar um monte de janela aqui. Eu gosto de fazer assim, porque aqui fica bacana. Quando é coisa tipo vídeo, aí fica ruimzinho. Aí é bom a gente deixar do lado de fora mesmo. Eu acho que nem funciona de vídeo. Então aqui eu vou abrir a homografia, né? E aí eu vou usar um método, o próprio Python, o OpenCV já tem um método aqui já de threshold, né? Que eles chamam de binário. Tem um binário invertido, né? Que onde é preto fica branco, onde é branco fica preto, né? Então aqui eu já vou com a funçãozinha, ó, cv2.threshold, eu boto a imagem, né, que é essa img aqui. Aqui eu defino o limiar, né, que é 15, né, o valor máximo de pixel, que é 255, o primeiro é 0, e o método, né, o método é esse aqui, trash binário, né. E aqui ele vai plotar para mim e vai colocar os valores na saída. Então ele vai me dar isso aqui, aqui. Isso aqui é a máscara que a gente gerou, olha só. Antes era isso, né? E eu fiz como ele falou como eu fiz, ó, que eu pedi, ó, tudo que é abaixo de 15 chama de preto e o que é acima de 15 chama de branco, né? Então eu fiquei com isso aqui, tá? Agora que é o próximo passo é preencher isso e isso aqui, que são as falhas, né? Então eu vou usar o operador morfológico, tá? A gente falou lá nas aulas, né, que a gente usou dilatação e erosão, né, que a dilatação ela vai abrir o tamanho da imagem, né, mas pode agrupar estruturas, a dilatação e a erosão é o contrário, né. Desses dois operadores a gente aprendeu também dois, né, que é a abertura e o fechamento, né, que são a junção da dilatação com a erosão. Então aqui a gente vai usar o operador abertura para começar, né. Como é que ele é? Na verdade ele é uma erosão seguida de uma dilatação, né? E ele vai, na verdade, suavizar o contorno da imagem, vai quebrar os istmozinhos, né? E eliminar protuberâncias finas. Aqui a gente tem um exemplozinho. Olha, isso aqui tudo no Python. O Python é bom por isso, que eu posso botar texto, figura, um monte de coisa, aí fica legal para explicar. Em vez de abrir um slide e abrir a linha do código aqui já fica tudo junto, né? Eu não sei como é que faz para converter para outra coisa. Se você quiser usar esse código aqui no PyCharm, eu já não sei como é que seria. Mas vocês sabem sim, vão dar um jeito. Olha só, então aqui eu tenho pontos pequenininhos, tá vendo aqui? Eu tenho esse pequenininho, né? Tem esse aqui, é bom importante ver esse daqui. E aí quando eu faço a abertura, olha só o que acontece. Eu consegui tirar todos os pequenininhos, inclusive até esse aqui, ó. Então dependendo do caso, a abertura pode até eliminar pedaços, elementos da imagem que são úteis, né? Mas aqui no caso aqui ele vai funcionar pra gente direitinho, né? Então, fazendo a aplicação em Python, né, a gente lembra lá que a gente tem que fazer um kernel, né? Ele tem vários tipos de kernel aqui, tem elipse, tem circular, tem um cruz, tem um quadrado, né? E aqui, com essa funçãozinha, você encontra o kernel, né? E aqui ele faz, eu botei um kernel aqui, eu saí testando um por um, né? Eu botei aqui um de elipse, 65 por 65, foi o que melhorou mais. Lembrando que esse aqui eu sempre fiz no MATLAB, é a primeira vez que eu estou fazendo no Python, né? Inclusive umas coisinhas no Python não tem, mas é só você usar o código. E aqui eu pego, faço a estrutura, né? Aqui eu vou usar o operador, já tem a função ponta já também no Python, né? O operador de abertura, que vai ser quem? Ele vai usar como entrada a imagem. Foi essa imagem que a gente gerou aqui, olha só. O nome dela é imgbin1. Bem aqui, ó. E aí aqui eu pego a imagem, né? Cadê onde que eu tô? Tá aqui.
aqui como é que se diz? O método, né, que é morph open, que é a abertura, né? E aqui o kernel que eu já defini na frente aqui, né? E depois que eu rodo aqui, ele vai fazer isso, olha só. Então você pode perceber que não é tão perfeito, né? Olha como ficou aqui uma falhazinha aqui, né? E eu usei um operador grande, né? Eu botei 65 por 65. É bem grandão, né? Então era isso aqui e agora eu tenho isso aqui. Então já melhorou um pouquinho, né? Vamos tentar melhorar isso aqui um pouquinho, então a gente faz o fechamento. Para mim, até aqui já estava bom, né? Mas a literatura diz que você tem que fazer abertura e fechamento. É threshold, abertura e fechamento. Vamos para a literatura. O fechamento ele vai conectar objetos próximos, né? Sem modificar o tamanho e a forma dos conjuntos, né? Então ele vai eliminar pequenos buracos e preencher feitas em um contorno. Então olha só, isso aqui é meu original. Quando eu faço um fechamento, ele vai juntar tudo, né? Então fica mais uniforme a estrutura, vou dizer assim. Então aqui é o mesmo caso lá da abertura, né? Eu vou ter aqui o meu operador morfológico close, né? O kernel eu vou usar o primeiro, o mesmo que eu usei aqui, vai ser esse mesmo kernel aqui, que a gente fez aqui. Não vou usar outro, né? Posso até usar, mas eu prefiro usar o mesmo. Lembra que tem que fazer coisa mais automática, né? E aqui eu vou colocar a imagem, que é a imagem lá a imagem de saída aqui, né? Para fazer o meu geração da minha imagem. Já está aqui embaixo, já deu para ver, né? Então tá aqui, agora ficou mais junto, olha só. Aqui não estava ruinzinho, né? E aqui estava ruinzinho, né? E na hora que eu fiz aqui o fechamento, ele melhorou um pouquinho, né? Mas aqui ainda tem uma falha bem pequenininha, porque a imagem está pequena e não dá para ver. E agora o que a gente vai fazer é uma multiplicação, né? Não de matrizes, né? Eu já expliquei para vocês também lá com essa minha imagem, é de arrays, né? Que matriz a gente multiplica linha com coluna. Aqui a gente vai multiplicar pixel com pixel, né? E uma coisa interessante aqui é que no MATLAB, né, ele faz a multiplicação direto. Né? Ele usa a função times, ou então você usa o asteriscozinho aqui também, asterisco ponto. Aqui eu vi dar errado, mas eu não vou mostrar aqui não. Porque o que acontece? No Python ele entende que isso aqui é 0 e isso aqui é 255, que é o jeito que ele está te mostrando. Né? Então a imagem ficou toda louca, não ficou cinza. Né? Então para evitar isso, você faz o seguinte, você normaliza primeiro, né, a imagem, essa imagem aqui que é de fechamento, né, a última, né, essa máscara final, né. Então você pega e divide lá por 255. Dessa forma, né, o 255 por 255 vai ser 1 e o 0 por 255 vai ser 0. Agora sim, o volume máximo aqui vai ser 1 e o volume mínimo vai ser 0. E a gente faz a multiplicação aqui da imagem, né, com essa máscarazinha aqui, né. Ou seja, tudo que está aqui vai ser perdido, né, que vai ser multiplicado por 0, e o que está aqui no meio, né, vai ser multiplicado, né, olha na imagem original, o que está aqui no meio, isso aqui tudo vai ser multiplicado por 1. Então eu vou ter, no final, né, a minha imagem está aqui, né, já no formato que eu queria, olha só, né. Então aqui eu vou conseguir tirar aquelas falhas, aquelas estruturas todas, né. Eu não gerei aqui. Pronto. Mas olha só como ficou uma falhazinha aqui, tá vendo aqui, ó? Ficou uma falhazinha aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho essa figura. Vai ficar maior aqui. Vai ficar um pouquinho maior. Tá aqui. Olha aí, ó, viu como ficou aqui uma falha? Ó? Tem uma falha aqui, tem outra falha aqui. Não é perfeito, tá? Mas pode perceber que a gente conseguiu tirar, né? Muita coisa. Dá para você remover isso aqui, ó. Músculo peitoral. As literaturas anteriores falavam disso, mas assim, para processamento de imagem, para o engenheiro, isso aqui é bacana, né? Mas os médicos não gostam, porque eles dizem que por aqui podem encontrar algumas lesões, umas coisinhas também. Então, remover isso aqui para a gente, né? Para mostrar que funciona, a gente até que faz, mas só que eles preferem que fique a axila. Né? Então, aqui eu nem fiz. Eu lembro que tinha um que eu trabalhei com essa imagem aqui, eu fiz, mas aqui nesse caso aqui eu nem fiz.
mas a gente trabalha com os algoritmozinhos que removem isso aqui facinho também. Eu não vi esse algoritmo em Python, mas ele tem ele também. Então aqui tem um plot, gente, do tudo que a gente fez, olha só. Então aqui é a imagem original, né? Aqui é a máscara que a gente fez com o threshold, né? Aqui depois foi quando eu usei a abertura, né? E eu consegui tirar isso aqui, né? O fechamento para melhorar um pouquinho isso aqui, né? E deu uma engordadinha também. E por último, o que a gente tem aqui é a nossa mamografia já pronta, né? Então, o próximo passo seria remover esse músculo, mas como eu acabei de falar, a gente não vai fazer isso, que não tem necessidade não. Então, olhando esse caso aqui, isso aqui já está resolvido. Isso aqui é um pré-processamento simples, né? Que dá para a gente fazer em qualquer trabalho. Vamos entrar em searas mais difíceis, né? Eu vou mostrar essa imagem aqui primeiro para vocês, né? Já devo ter mostrado também, que gosto de usar muito ela. Essa imagem aqui é uma imagem de uma mama densa. A mama densa, ela tem uma peculiaridade. Ela esconde, às vezes, as lesões, né? Que pode impedir que um médico encontre alguma coisa. Isso é muito grave, porque está inconclusivo o exame, né? Ou então ele passa um exame adicional, ou ele vai para o histórico do paciente, mas geralmente ele não vai passar nenhuma biópsia por causa de um exame inconclusivo. Por quê? Porque nesse caso aqui, o tecido mamário é muito, muito parecido em relação à estrutura da escala de Sina, a morfologia, é muito parecido com uma lesão, um câncer. Né? E hoje em dia, ele está aparecendo muito em mulheres jovens, né? O câncer, e as mulheres jovens têm mama densa. Então, isso aqui é um problema da gente. Tentar resolver isso aqui. Adianto que já está resolvido. Alguns equipamentos já fazem isso aqui também. Então, a gente tenta, de várias formas, melhorar essa imagem aqui sem que eu perca a estrutura ou que eu omita alguma informação. Uma das formas de você... Então, aqui o problema é a diferença de contraste. Né? Eu tenho um baixo contraste entre o tecido mamário e a lesão. Se eu tenho um baixo contraste, então eu não vou conseguir encontrar o que eu estou querendo, né? Que é uma região de interesse que tem algum tipo de lesão ou não. Se eu for olhar o histograma dessa imagem aqui, eu vou perceber o quê? Que ele tá desse jeitinho aqui, olha só. Ele tem muito preto, tá? Né? E tem um pouquinho aqui no meio, né? Não tá bem uniforme. E aqui entre 0 e 150 tem alguma coisinha aqui também. Então, se eu fosse equalizar esse histograma, que a gente já viu isso já no nosso disciplina de processamento de imagem, né? Eu poderia melhorar um pouco essa resposta aqui, tá? Como é que ficaria? Eu não vou gerar, não. Como é que ficaria? Ficaria dessa forma aqui, tá? Deixa eu gerar aqui só para a gente ver o que vai acontecer. Tá aqui. Então, se eu for fazer uma equalização normal de histograma, aquela normal comum, eu vou fazer por aqui, ó. Já tem também no Python, equalize ist, e aqui também a imagem equalizada, né? Então eu vou gerar, ele vai me dar isso. Ah, porque eu não rodei. Tá, não vou rodar essa aqui. Cadê a imagem mamog aqui que eu não fiz a imagem? Eu não rodei, tá aqui. Rodou agora? Por isso que eu não tava querendo rodar, viu? Porque sempre eu esqueço de fazer uma coisa aqui. Cadê a imagem mamog? Já rodou. Agora deixa eu ver aqui. Isso aqui. Pronto, foi. Tá. Então, olha só. Você vê que em relação à primeira, que é essa aqui, né? A gente melhorou um pouquinho, né? Tem umas coisinhas que dá pra gente ver mais aqui, né? Olha só, aqui tá mais claro, né? Do que essa daqui, tá? Mas olha só, como bagunçou um pouquinho aqui embaixo, isso aqui não é legal, né? Então, quando você faz o histograma da estrutura inteira, equaliza, né? Dá esse problema. Por quê? Porque aqui eu tenho variações de contraste. Aqui eu tenho um contraste alto, olha só. Aqui eu tenho um contraste alto aqui. Aqui eu tenho um contraste alto, aqui eu tenho um contraste baixo. Então, quando eu pego o todo, e na verdade o todo tem contraste variável, né? Eu não vou ter uma equalização perfeita, né?
Então, o ideal é você fazer uma equalização em blocos, né? E você poder limitar o contraste, porque aqui, por exemplo, está muito baixo, aqui está muito alto o contraste e aqui está baixo, né? Então, você poder botar um limite nesse contraste e poder equalizar pedaço por pedaço, né? Ficaria melhor. Então, agora, olha como ficou aqui o Instagram. Ficou um pouquinho mais distribuído em relação àquele. Aquele estava assim, ó, né? E o outro está aqui, desse jeitinho aqui, né? Então eu vou tentar fazer com uma equalização diferente, né? Que é essa equalização que a gente chama de Clay, né? Que é uma equalização adaptativa com limitação de contraste, né? E com ela eu posso observar uma melhora no contraste da imagem, porque o que ela vai fazer? Ela vai pegar a minha imagem, que é essa daqui, e ela vai dividir em vários bloquinhos, eu acho que 16 por 16 que eu botei aqui. Então cada bloquinho dessa aqui ela vai fazer uma equalização e depois vai somar todos os bloquinhos, né? Já equalizados. E ele vai dar um limite, né, para o contraste dos pixels. Então o que ele vai fazer é isso aqui. Além de ele dividir em bloquinhos, né? Dividir. Não vou mexer agora aqui não. Olha como fica, vou mostrar para vocês aqui. Dividir. Olha como fica aqui quando eu mexo aqui, ele fica assim, ó. A imagem parece só um caminhozinho onde ela estava. Então, olha só, eu vou fazer um clipping. Eu não quero contrastes muito altos aqui. Se eu ver que o histograma está indo muito para uma determinada faixa de valores, né, essas faixas de valores vão ser cortadas e essa intensidade de pixels aqui vão ser distribuídos, né? Eu vou equalizar o histograma dessa forma. E isso vai melhorar demais o meu trabalho. Então, eu não vou fazer não, viu? Vamos lá. Aqui eu tenho a função Clay, né? Eu botei um clip limite de 2, né? E aqui ele está fazendo de bloquinho de 8 em 8. Não deu problema. E aqui é a minha resposta. Olha só, eu tenho aqui a imagem original, né? Aquela coleção de histograma comum que eu fiz, e aqui eu tenho a do Clay. Olha como eu já melhorei bastante, mas aqui ainda está um pouco confuso. Só que a gente conseguiu ver, né, que o Clay ele é melhor do que o outro aqui. Tá? Então isso aqui já é uma alternativa bacana para que a gente consiga fazer alguma coisa. E eu lembro que eu usei essa figura aqui no meu... Vocês estão vendo essa tela agora? Acho que sim. De qualquer jeito eu estou colocando aqui gravado, tá? Olha só, isso aqui eu usei uma vez num trabalho, olha só. Aqui eu tinha isso aqui eu fiz a remoção do músculo peitoral, tá vendo? Olha, e aqui ela está equalizada pelo Clay e depois eu usei um alargador de contraste. E olha só, a lesão, olha onde ela estava, bem escondida. Essa aqui é a original, mamografia comum seria isso. Mamografia com melhoramento computacional, eu encontrava a bendita lesão aqui. Tá? Eu encontrei aqui um código, né, que ele faz isso, né, mas ele não está aqui descritinho em OpenCV. Né? Não tem a função Contrast Scratching no OpenCV. Tem umas coisinhas próximas, mas não é difícil não. Então, para chegar naquela imagem lá, essa imagem aqui, vou trazer de novo aqui, eu tenho que fazer um alargamento de contraste. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a curva de contraste, em vez de ela ser assim, linear, eu vou colocar uma não linearidade nela. De que forma? Fazendo isso aqui, ó. Em vez de a minha função ser identidade, eu vou mexer nessa linha, nesse gráfico aqui, e eu vou multiplicar a minha função, a minha imagem original, por esse gráfico aqui, ó. E aqui nessa saída aqui eu vou ter a imagem já com contraste alargado. Né? Então, quanto mais eu acentuo, quanto mais eu puxo essa linha aqui para baixo, essa aqui para cima, né? Eu vou chegar mais próximo de um threshold, né? Vai ficar em pé aqui. Né? Então, eu tenho que ficar próximo do threshold e não tão próximo de uma função identidade para conseguir fazer um alargamento bom. Né? Como eu falei, eu não tenho essa função aqui no Python, né? Pelo menos eu não achei, encontrei naquele Stack Overflow, né? O pessoal falando que ela não existe no OpenCV. Eu acho que existe, né? Até porque eu estava vendo em 2015, estamos em 2020, né? Aqui é parâmetros, viu? E
Esse resultado aqui eu encontrei porque eu removi o músculo peitoral. Quando vocês forem fazer, vocês não vão conseguir encontrar desse jeitinho aqui. Então a tarefa de vocês, que eu vou passar, é o seguinte, vocês vão pegar essa função aqui que eu já tenho, ela está aqui, ó, tá bem aqui já a função, olha só, eu já encontrei aqui. Esses parâmetros aqui, ó, R1, S1, R2, S2, são esses parâmetros daqui da função, R1, S1, R2, S2, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão mexer nesses parâmetros aqui, tentativa, erro, tá? Aqui está 70, 0, 140, 255. Olha a resposta que eu encontrei. Não é uma resposta boa, tá? Tá muito claro aqui. Então, eu quero que vocês tentem, até encontrarem o quê? Só o músculo peitoral e esse carinha aqui, tá? Ou seja, é tentativa e erro aqui, tá? Ou seja, esse aqui vai servir bacana para essa mamografia, talvez não sirva bacana para outras. A gente tem que encontrar alguns parâmetros que sejam automáticos, né, para que esses parâmetros sejam modificados a cada entrada, a cada mamografia que a gente vai trabalhar, tá? Então eu vou passar isso aqui. Vocês estão aí, gente? Estão dormindo? O ruim da aula remota Estamos aqui. é porque a gente não sabe se a pessoa tá... Tem um amigo nosso, um professor amigo nosso, que ele exige que o pessoal deixe a câmera aberta. Só que aí tem gente, vocês sabem, né? Que tem gente que tá usando chip, né? Ou então tá usando 3G. Aí na hora que a câmera abre a câmera, aí o 3G cai do menino. Quando o menino entra, ele botou falta. Aí lá foram reclamar pra mim que o professor tava sendo exigente. Gente, pelo amor de Deus, não me arrumar confusão agora com isso. Mas fiquem aí. Então eu vou passar isso aqui pra vocês, tá? Vocês vão fazer isso aqui e vão testar com todos os outros valores. Vamos testando, vamos testando o valor até essa curva se acentuar mais, de tal forma que eu quero menos branco aqui. Porque se você for ver aqui, ó, aqui tem menos branco possível, tá vendo? Porque a lesão ela tá bem aqui assim, ó. Então vocês vão mexer nesses valores aqui, né? E vão tentar encontrar um parâmetro mais próximo em que a gente consiga identificar a lesão, que eu estou mostrando que ela está mais ou menos assim. Eu não sei, gente, se vai ficar igual, tá? Porque no MATLAB, aqui eu usei a função IM de ajuste. Né? Aqui é uma função que o carinha jura de pé junto que é a mesma coisa, né? Eu não estudei isso aqui. Eu acho que é parecido. Eu dei uma olhadinha aqui, é bem parecido sim, tá? Creio eu que seja igual. A gente vai ter aula de novo, né? Mas não é disso aqui. A gente vai falar sobre retinografia. Né? O que a gente pode melhorar numa retinografia, né? Com processamento de imagem e visão computacional. O que a gente pode ajudar a melhorar aqui.